E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho? Opa! Mergulho no livro do dia. Isso aí. E hoje a gente vai abrir a caixa de Pandora da música brasileira. Que legal. Com o livro A Vida Louca, da MBB, do Ismael Canepelli. Ah, esse livro é demais. Uma viagem pelos bastidores da nossa música, sem filtro, sem censura. A gente vai conhecer os personagens, os dramas, as alegrias. As tragédias. Tudo. Tudo que marcou a MPB. É isso aí. E o Canepelli. Ele foi fundo da pesquisa, viu? Biografias, entrevistas, histórias de bastidores. Ele escavou tudo. Para mostrar a verdade nua e crua sobre esses artistas. É verdade. Que a gente tanto ama. E já adianto, prepare o coração. É mesmo. Porque o livro não alivia, não. Ele coloca o dedo na ferida e nos faz questionar. Será que a genialidade anda de mãos dadas com a autodestruição? Que pergunta, hein? Será que o preço da fama é a sanidade? Boa pergunta. Bom, para começar essa viagem, Vamos lá? vamos falar da pequena notável, a Carmen Miranda. Ah, Carmen Miranda, a explosão brasileira que conquistou a América. Mas por trás daquela figura caricata, existia uma mulher frágil e insegura que sofria com a pressão da fama. E com a ditadura da beleza, né? O livro conta que ela fez várias cirurgias plásticas no nariz, buscando um padrão estético que, na verdade, Aprisionava. a aprisionava. E é interessante pensar como Carmen, que era símbolo da alegria brasileira, se sentia rejeitada pela crítica do próprio país. Não. Ela buscava reconhecimento lá fora, enquanto aqui no Brasil era acusada de americanizar sua arte. Que coisa, né? Uma baita ironia. Uma baita ironia, né? E por falar em ironia, vamos para um cara que era o oposto da Carmen em estilo, Totalmente. mas que também viveu intensamente. Noel Rosa. Não ousa, o poeta da vila, o gênio do samba, um cara que desafiou os padrões da época. Largou a faculdade de medicina para se jogar no mundo da boemia. E olha que ele tinha todos os motivos para se dedicar à medicina, né? Nasceu com um problema no maxilar. Enfrentou a tuberculose. Mas prefiro viver cada dia como se fosse o último, cercado de música, amigos e Cara. muita bebida. Muita bebida. Ele sabia que tinha pouco tempo. Então aproveitou cada segundo. Compôs mais de 200 músicas em apenas 8 anos de carreira. Caramba! Uma obra-prima atrás da outra. Sambas que até hoje a gente canta e se emociona. É verdade. E por falar em emoção. Vamos para um cantor que, apesar da voz suave, tinha uma vida agitada. O Mário Reis. Mário Reis, o cantor de voz de veludo, o galã, o conquistador. Mas também um cara cheio de mistérios e contradições. A vida dele era uma novela. Que novela, hein? O livro conta que ele era frequentador assíduo do Jockey Club. Tinha fama de playboy. E rolavam boatos sobre sua sexualidade. Algo super polêmico na época. Nossa. Mas ele era muito mais do que festas e boatos. Mário Reis foi um dos pioneiros a introduzir um novo jeito de cantar. É verdade. Mais intimista. Que influenciou a bossa nova. O próprio João Gilberto reconhecia a importância dele. É mesmo? Que legal. Ele se reinventou, né? Largou a vida de playboy e se dedicou à música. Vamos Uma mudança é tanto. Tipo, falar em altos e baixos. Vamos para um cantor que enquia auditórios. Nossa. Orlando Silva. O cantor das multidões. A voz que encantava o Brasil. Mas a vida de Orlando Silva foi marcada por tragédias e superação. Um acidente grave. O deixou com sequelas. Puxa vida. E dependente de morfina. Dá pra imaginar a dor, né? Difícil. E mesmo assim, ele conseguiu voltar aos palcos, reconquistar o público Nossa. e se tornar um dos maiores cantores da época. Que força. Que força. Mas a luta contra a dependência química e a sombra do acidente o acompanharam até o fim da carreira. Uma história triste. Mas que mostra a resiliência de um artista que não se deixou abater. É verdade. E que tal agora falarmos de uma das rainhas do rádio? Bora. Dalva de Oliveira. Dalva. Uma mulher com uma voz poderosa. Poderosa. E uma história de vida digna de um filme. Dalva de Oliveira, a rainha do rádio. Ela conquistou o Brasil com sua voz e sua presença de palco, mas também viveu um relacionamento abusivo com o Herivelto Martins. De cortar o coração. O livro detalha as agressões, as traições. A vingança. Uma relação tóxica. Que difícil. Que deixou marcas profundas na vida da Dalva. Mas ela mostrou uma força incrível ao se reerguer, construir uma carreira solo de sucesso e enfrentar o ex-marido publicamente. Ela não se deixou abater, se tornou um símbolo de empoderamento feminino. Em uma época que isso era tabu, né? Ela rompeu barreiras. E falando em romper barreiras. Um Um cara que era pura boemia.
Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho, o gênio da Mangueira, um sambista raiz. Que transformou sua vida boêmia em poesia. Seus sambas são crônicas da vida real, cheios de melancolia e ironia. E com um pé na morte, né? Ele vivia com a certeza que ia morrer cedo. Mas a morte só veio depois dos 70 anos. Que ironia. Ele dizia, o samba nasceu na beira do caixão. E seus sambas refletem essa visão de mundo com letras que falam de amor, dor, perda e, claro, muita cachaça. Cachaça que, aliás, era o combustível de muitos desses artistas, né? E por falar em combustível, vamos para um cara que bebia na fonte da poesia, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, o poetinha. Um diplomata, boêmio e amante incuxível. Ele viveu intensamente, entre o Itamaraty e as noitadas regadas a uísque. Que casamento, né? 8 no total. Vinícius era um apaixonado pela vida, pelo amor, pela beleza. E essa paixão transbordava em seus versos e canções. É verdade. Sua parceria com Tom Jobim deu origem à Bossa Nova, um movimento que revolucionou a música brasileira e conquistou o mundo. E mesmo com tantos excessos, Vinícius deixou um legado poético e musical incomparável. De fato, e por falar em legado... Vamos para uma cantora que, apesar da vida curta, deixou sua marca na MPB, Maisa. Maisa, a dama da canção. Dona de uma voz melancólica e uma personalidade forte. Ela desafiou os padrões da época e cantou o amor, a dor e a solidão. Com uma intensidade única. Ela não se encaixava nos padrões, né? Lutou contra a obesidade, contra a repressão, contra seus próprios demônios. E transformou tudo isso em arte. Sua vida foi marcada por excessos, álcool, cigarros, relacionamentos conturbados. Nossa. Mas sua voz e suas canções continuaram brilhando, tocando a alma de quem as ouvia. Uma artista completa, que viveu e cantou com alma. E por falar em alma, vamos por um cara que tinha carisma de sobra. Wilson Simonal. Wilson Simonal, o rei da pilantragem. Um artista único, com talento vocal e uma presença de palco incomparáveis. Ele dominava a arte do improviso, do contato com o público. Mas sua história também é marcada por uma queda trágica. Relacionada à ditadura militar. Nossa. Acusado de ser informante do BFS. Ele foi boicotado e isolado. Sua carreira foi destruída. Uma injustiça. E acompanhou até o fim da vida. Simonal foi vítima de um sistema cruel, que não perdoava deslizes. Uma história que nos faz refletir sobre o poder, a manipulação e a fragilidade da fama. E agora, vamos para um dos maiores nomes da música brasileira, Tim Maia. Tim Maia, o síndico, o cara que trouxe o soul pro Brasil e criou um estilo próprio e inconfundível, uma voz potente, um talento musical gigantesco. Mas também um temperamento difícil, né? Tim Maia era conhecido por seus excessos, suas explosões, seus atrasos proverbiais por shows. Ele vivia no limite entre a genialidade e a autodestruição. Sua relação com as drogas foi conturbada, mas ele também buscou a espiritualidade. Na doutrina racional. Uma vida intensa, marcada por altos e baixos. Mas o legado musical de Tim Maia é incontestável. Ele influenciou gerações de músicos e continua sendo uma referência no soul brasileiro. Com certeza. E que tal a gente embarcar agora no universo místico e roqueiro de Raul Seixas? Raul Seixas, o maluco beleza. O cara que desafiou a censura. Misturou rock com misticismo. E criou uma legião de fãs apaixonados. Raul Seixas era um visionário. Ele buscou inspiração no rock internacional, mas criou um estilo próprio, único, com letras que falavam de liberdade, rebeldia e transcendência. E ele pagou um preço alto por sua ousadia, né? Enfrentou a censura e o exílio, os problemas com drogas e álcool. Mas sua música sobreviveu a tudo isso. Raul Seixas deixou um legado de contestação, de questionamento, de busca por algo maior. Ele é um ícone do rock brasileiro e sua música continua inspirando gerações. Verdade. E que tal agora a gente conhecer um pouco da história de Sérgio Sampaio? Vamos lá? Um artista que, apesar de não ter alcançado o mesmo sucesso de outros nomes que a gente já citou, deixou uma marca profunda na MPB. Sérgio Sampaio, poeta maldito. Um cara com uma voz rouca e um estilo único, que misturava influências de Orlando Silva com rock e elementos da cultura popular. Ele teve seu momento de glória com a música Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua. Sim. Mas sua carreira foi marcada por dificuldades, ele lutava contra a tuberculose e contra o estigma de artista marginal. Sérgio Sampaio era um incompreendido, sua música era complexa, densa. E não se encaixava nos padrões comerciais da época. Mas ele nunca abriu mão de sua arte, de sua verdade. E isso é admirável, né? Manter-se fiel à sua arte, mesmo diante das adversidades. E por falar em adversidades. Vamos para um artista que enfrentou o racismo e a marginalização para construir sua carreira. Itamar Assumpção. Itamar Assumpção. O bicho de 7 cabeças.
Um artista multifacetado, compositor, cantor, canta, que desafiou as convenções e criou uma obra original, provocadora, política. Sua música era uma mistura de ritmos e estilos, com letras que abordavam temas como racismo, exclusão social, violência urbana. Ele dava voz aos marginalizados, aos esquecidos. Itamar Assunção foi um dos pioneiros da vanguarda paulista, um movimento que rompeu com os padrões da MPB tradicional e abriu espaço para novas sonoridades, novas formas de expressão. Ele era um artista à frente de seu tempo. Cadê? E apesar de ter enfrentado dificuldades financeiras e o reconhecimento tardio, Itamar Assunção deixou um legado importante para a música brasileira. Sem dúvida. E para fechar essa primeira parte do nosso mergulho na vida louca da MPB, vamos falar de um cara que viveu a vida em alta voltagem. Júlio Barroso. Júlio Barroso, poeta do rock, criador da banda Gang 90 and Absurdettes. Ele trouxe uma energia caótica e inovadora para o cenário musical brasileiro. Júlio Barroso era um artista inquieto, que não se contentava com o lugar comum. Ele buscava novas sonoridades, experimentava com diferentes estilos musicais, e suas letras eram cheias de ironia, humor e crítica social. Ele era uma figura controversa e exagerada, mas com talento inquestionável. Sua música era uma mistura de punk, new wave, pop. E ele não tinha medo de chocar ou provocar. Infelizmente, Júlio Barroso nos deixou cedo demais, vítima de seus próprios excessos, mas sua música continua viva, pulsante, e ele é lembrado como um dos pioneiros do rock brasileiro. Uma perda irreparável para a música brasileira. E olha, a gente só começou a arranhar a superfície da vida louca da MPB, hein? É verdade. E muita história para contar ainda. Muita. Mas por enquanto, vamos deixar vocês com essa pulga atrás da orelha e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. É isso aí. Para mais conteúdo sobre livros, música e muito mais, a gente se vê na próxima parte desse mergulho na história da MPB. Valeu. Nossa, quanta história a gente já viu, né? É verdade. Uma viagem e tanto pela MPB, hein? E a gente mal arranhou a superfície da vida louca. É isso aí. Tem muita loucura para contar ainda. E por falar em loucura, que tal a gente começar a segunda parte falando de um cara que dispensa apresentações? Amada. Quem é? Cazuza. Cazuza. Dispensa apresentações mesmo. O poeta da dor, a voz da rebeldia. Hitler de uma geração. É verdade. Cazuza viveu intensamente, sem medo de ser quem era, sem papas na língua. E as letras dele, nossa, traduziam a angústia, a revolta, mas também a esperança de uma geração. Uma geração que lutava por liberdade. E o livro mostra que essa intensidade já estava presente na infância dele, na forma como ele se relacionava com a família, com os amigos. Cazuza já era um turbilhão de emoções desde cedo. Desde cedo. E essa energia toda explodiu no Barão Vermelho, né? Cazuza no palco era eletrizante. Ah, era demais. Ele conseguia transmitir toda a paixão, a dor, a alegria, através da música. E depois, na carreira solo, ele foi ainda mais fundo, abordando temas como a AIDS, que ele enfrentou publicamente, sem medo de expor sua fragilidade. Cazuza transformou a dor em poesia, em um grito de alerta pro mundo. Cazuza foi um divisor de águas na MPB, né? Ele rompeu barreiras, falou sobre tabus, inspirou muita gente com sua coragem, com sua autenticidade. E falando em autenticidade. Que tal a gente falar de outro ícone da música brasileira? Pode mandar. Renato Russo. Renato Russo, o poeta da Legião Urbana, o cara que traduziu em letras a angústia de uma geração. Ele era tímido, introspectivo, mas no palco se transformava. Virava um gigante. E o livro mostra como essa dualidade estava presente na vida inteira dele. Renato Russo era um cara complexo, contraditório, que lutava contra seus próprios demônios. Ele era obcecado pela morte, pela dor, pelo sofrimento. Isso Isso se refletia nas letras, né? Que eram profundas, densas, às vezes até pessimistas. Mas, ao mesmo tempo, havia uma beleza, uma sensibilidade única nas canções. Verdade. Renato Russo conseguia transformar a dor em arte, em um hino de uma geração que se identificava com a angústia dele. E a Legião Urbana, com suas melodias marcantes e as letras poéticas, se tornou a trilha sonora de uma época. Eles cantaram o amor, a solidão, a revolta, a esperança. Temas que ecoam até hoje. Sem dúvida. Renato Russo foi um dos maiores letristas da MPB. E, assim como o Cazuza, ele também enfrentou publicamente o HIV. E uma época em que a doença era cercada de preconceito e ignorância. Uma atitude corajosa, que ajudou a quebrar tabus e a levar informação para as pessoas. E para fechar com chave de ouro essa segunda parte, que tal falarmos de uma mulher que quebrou todos os padrões? Adoro! Quem é? Cássia Eller. Cássia Eller.
A voz de trovão, um furacão de energia, talento, atitude. Ela não se importava com rótulos, com convenções. Cássia Eller era livre, autêntica. Isso se refletia na música, na performance, no palco. Ela não tinha medo de ser quem era, de mostrar sua sexualidade, de desafiar os padrões de beleza. Cássia Eller era uma roqueira de alma. Com uma voz potente, uma presença de palco eletrizante. E o livro mostra como ela construiu essa imagem de bad girl, de mulher rebelde e independente. Mas por trás dessa máscara. Tinha uma mulher sensível, carinhosa, que amava a família, os amigos. Cássia Eller era uma artista completa, que transitava entre o rock, o pop, o MPB, com uma facilidade impressionante. E a voz? Que voz? Era uma mistura de força, emoção e vulnerabilidade. Uma voz que marcava a alma, que arrepiava. E a morte dela, tão precoce, foi uma perda enorme para a música brasileira. Cássia Eller deixou um legado de autenticidade, de coragem, de liberdade. E a gente continua cantando as músicas, se emocionando com a voz, se inspirando na atitude. Cássia Eller foi um ícone, um mito, uma lenda da música brasileira. Ufa, quanta história, hein? É verdade, uma viagem emocionante pela vida desses artistas. Mergulhamos de cabeça na vida louca da MPB, vimos os altos e baixos, as lutas, as glórias. E os excessos. Mas e aí, depois dessa viagem toda? O que fica na sua cabeça? Qual a grande lição que a gente tira da vida louca da MPB? Acho que a grande mensagem é que não existem heróis, não existem santos. Esses artistas eram seres humanos. Pela gente. Com seus defeitos, suas contradições, suas fragilidades. É verdade. E o livro não tenta esconder isso. Não. Pelo contrário, ele coloca tudo em pratos limpos. Mostra a realidade como ela é. Exatamente. Sem filtro, sem censura. É como se o Canepelli tivesse rasgado o pano de fundo, sabe? E mostrado o que realmente acontecia por trás do palco. Os bastidores da fama. A gente se depara com a realidade nua e crua, sem maquiagem, sem ilusão. Que é forte, né? Vimos artistas que brilharam intensamente, mas que também pagaram um preço alto por isso. O excesso, a autodestruição, a busca desenfreada pelo prazer. Tudo isso deixou marcas profundas. Marcas profundas. Mas também vimos a força, a resiliência, a capacidade de superação. É verdade. Muitos desses artistas enfrentaram doenças, preconceito, censura. E mesmo assim continuaram criando, cantando, emocionando. É uma lição de vida, né? A gente percebe que a trajetória deles foi marcada por escolhas, por acertos e erros, por conquistas e fracassos. Isso faz a gente pensar na nossa própria vida, né? Dos caminhos que a gente escolhe trilhar. Sem dúvida. O livro nos convida a pensar sobre o sucesso, a fama, o preço que muitas vezes a gente paga para alcançar tudo isso. E nos faz questionar, será que vale a pena sacrificar tudo em nome da arte? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Uma pergunta que cada um tem que responder por si mesmo. Mas acho que o livro nos dá elementos para uma reflexão mais profunda. Ele nos mostra que por trás do glamour, dos holofotes, existem seres humanos com suas dores, suas alegrias, seus sonhos, suas frustrações. E acho que essa é a grande sacada do livro, né? Humanizar esses artistas que a gente tanto admira. Mostrar que eles não eram deuses. Eram pessoas. De carne e osso. Concordo plenamente. A Vida Louca da MPB é um livro que nos aproxima desses artistas. Que nos faz entendê-los melhor, que nos emociona com as histórias de vida. E que no fim das contas nos faz amar ainda mais a música brasileira, com toda a sua riqueza, diversidade e intensidade. Exatamente. É um livro para se ler, reler, guardar no coração. É verdade. E para quem ficou com gostinho de quero mais, fica a dica. Corram para ler A Vida Louca da MPB. É isso aí. Leitura obrigatória para quem é fã de música brasileira. Vocês não vão se arrepender. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, hein? E isso para mais conteúdo sobre livros, música e muito mais. A gente se vê por lá. Valeu!